Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do STJ que decidiu manter dentro da base de cálculo do ICMS o PIS e a COFINS. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, também ative o sininho, deixe seu like, comentário se você quiser, e também se inscreva nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, turma, como nós já antecipamos, hoje o nosso vídeo tem como objetivo discutir uma decisão muito recente agora do dia 11 de dezembro de 2024, que decidiu da seguinte forma: na base de cálculo do ICMS deve ser inserido o PIS/COFINS. Então, essa tese ela é muito parecida com aquilo que nós já mencionamos em vídeos anteriores, aquilo que nós carinhosamente apelidamos de tese do século, que é aquela questão que nós discutimos com vocês aqui em vários vídeos anteriores, falando sobre a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, decidido há alguns anos atrás pelo Supremo Tribunal Federal. Essa tese, que foi decidida pelo Supremo, ela dizia que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Essa que nós estamos mencionando agora é o contrário. Ela diz que é para ser excluído o PIS e COFINS do ICMS. Então, tecnicamente, parece que é a mesma coisa, mas nós estamos falando de outra seara. Então, para que você possa entender melhor, nós estamos falando do ICMS. Então, é um imposto que nós já mencionamos que é estadual, que ele incide sobre circulação de mercadorias e também sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e que nós estamos discutindo durante essa questão aqui, lá perante o STJ, que não deve haver a inclusão na base de cálculo do ICMS aquilo que é pago a título de PIS e COFINS. Exatamente porque seria também uma situação muito parecida com a questão da tese do século. Acontece que o relator, em recurso repetitivo, deixou claro que não se trata da mesma coisa, não é a mesma situação recém-definida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que ficou definido é que deveria sim haver a incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS. O relator Paulo Sérgio Domingues citou o artigo 150 da Constituição, que exige previsão legal para exclusões na base de cálculo do ICMS. A conclusão foi de que, na ausência de uma norma expressa autorizando a retirada da incidência do PIS/COFINS do ICMS, a medida não teria respaldo jurídico. O colegiado fixou a seguinte tese que deverá ser seguida pelos tribunais inferiores. A inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses de que a base de cálculo é valor da operação por configurar repasse econômico. Não houve nenhum tipo de modulação, já que, segundo o relator, não há mudança de entendimento pela Corte. Anteriormente, houve precedentes da segunda turma favoráveis à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, agravo de instrumento no recurso especial 1.805.599 de São Paulo e embargo de declaração no agravo de instrumento no agravo de recurso especial 2.085.293 de São Paulo, além de decisões monocráticas de ministros da primeira turma no mesmo sentido, agravo em recurso especial 2.299.347 do Espírito Santo, recurso especial 2.047.107 de São Paulo e agravo em recurso especial 2.187.717 de São Paulo. Assim, a posição do STJ tem efeitos para frente e para trás, dando legitimidade à eventual cobrança retroativa a contribuintes que não incluíram as contribuições na base do imposto estadual. Atualmente, o PIS e a COFINS já são incluídos na base de cálculo do ICMS, e com a decisão da primeira sessão não haverá aumento de carga tributária, já que as contribuições continuarão incidindo da mesma maneira que incidem hoje. Observe-se, portanto, que o STJ, baseando-se em decisões já anteriores do próprio STJ, que é uma questão que já vem sendo definida pelo STJ há muito tempo, até mesmo vale um parênteses aqui, que o próprio STJ é contrário ao entendimento do Supremo
em relação até mesmo à questão da tese do século. Então ele já vem replicando esse entendimento também agora com relação à discussão também em seara estadual. Então o que acontece é que eles mantiveram a inclusão da base de cálculo do ICMS, o PIS e a COFINS, tanto que é para frente e para trás, porque eles não modularam os efeitos mantendo essa base. O tema foi tratado por Domingues ao votar que considerou que PIS e COFINS são repassados economicamente ao contribuinte, porque não incidem diretamente sobre o colaborador final, sendo cobrado do consumidor, diferentemente dos impostos como o ICMS e o IPI, que de forma legal e constitucional tem repasse jurídico autorizado e não simplesmente econômico. Portanto, o que ficou definido então, agora vamos aguardar os próximos recursos, ver o que o Supremo vai decidir sobre isso, é que nesse momento não adianta discutir a questão do PIS e COFINS na base do ICMS, uma vez que haverá, segundo o STJ, essa questão. Então isso ainda cabe recurso, vamos aguardar para ver os próximos passos e a gente volta aqui para falar para vocês o resultado, caso isso venha a ser definido pelo STF. Um abraço, até o próximo vídeo.